A paz do Senhor, meu querido irmão. A paz do Senhor, minha querida irmã. Aqui é o evangelista Gil Tolentino. Se você chegou até este vídeo, eu quero que você receba isso com atenção no seu coração. Você não chegou aqui por acaso. Existe algo na sua vida agora que precisa ser colocado diante de Deus. Existe uma luta, uma preocupação, um peso que você tem carregado e que talvez já esteja difícil suportar sozinho. Talvez você esteja vivendo uma fase em que o coração está cansado. Você tenta seguir em frente, mas sente que algo sempre trava. Você ora, pede, confia, mas parece que nada muda. E isso vai gerando desânimo, confusão e até silêncio dentro da alma. Hoje, nós estamos aqui para orar juntos. Não para julgar, não para apontar erros, não para prometer nada. Estamos aqui para buscar a Deus com sinceridade e colocar essa causa nas mãos do Senhor. Há pessoas ouvindo essa oração que estão enfrentando problemas na família. Outras estão lutando contra dificuldades financeiras. Algumas estão passando por enfermidades. E há também quem não consegue explicar exatamente o que está acontecendo. Apenas sente que nada dá certo, como se Deus estivesse distante. Deus conhece essa fase. Nada do que você está vivendo passa despercebido aos olhos do Senhor. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus continua no controle. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele continua trabalhando. Eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Não saia agora. Essa oração foi preparada para pessoas que precisam fortalecer a fé e lembrar que não estão sozinhas. E eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você não está apenas clicando em um botão. Você está dizendo, eu quero continuar orando. Eu quero fortalecer minha fé. Eu quero lembrar que Deus está comigo. Se você sentir liberdade, deixe também nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser poucas palavras, pode ser algo simples. Deus sabe exatamente do que você precisa. Nós lemos os pedidos e oramos, confiando que Deus ouve cada clamor feito com sinceridade. Talvez você esteja cansado de explicar sua dor. Talvez já tenha orado muitas vezes e esteja se perguntando se Deus ainda escuta. Eu quero te dizer algo com clareza. Deus não ignora um coração sincero. Enquanto você escuta essa mensagem, comece a entregar esse problema a Deus. Não tente resolver tudo agora. Não tente entender tudo agora. Apenas confie. Quando tudo parece dar errado, é justamente nesse momento que precisamos lembrar que Deus não nos abandona. Mesmo sem ver saída, Deus continua trabalhando. Mesmo quando o coração está confuso, Deus permanece fiel. Fique comigo. Ore comigo. E vamos colocar diante de Deus essa fase da sua vida. Talvez enquanto você escuta essa oração, o seu coração esteja dizendo, é exatamente assim que eu estou me sentindo. Porque quando a dor se prolonga, ela deixa de ser apenas um problema e passa a ser um peso constante. Um peso que acompanha a pessoa todos os dias. Às vezes não é um único acontecimento. São várias situações pequenas que vão se acumulando. Uma porta que se fecha, um plano que não dá certo, uma tentativa frustrada, um esforço que não traz resultado. E quando isso se repete, o coração começa a se cansar. Há pessoas que acordam todos os dias tentando acreditar que hoje será diferente, mas ao longo do dia percebem que tudo continua igual. Outras fazem de tudo para manter a fé, mas em silêncio se perguntam até quando vão conseguir suportar. E esse tipo de cansaço não é físico, é da alma. Talvez você esteja vivendo uma fase assim agora. Você tenta seguir em frente, mas sente que está apenas sobrevivendo. A alegria diminui, a esperança enfraquece, e a sensação é de estar lutando sozinho, mesmo acreditando em Deus. Muitas pessoas não falam sobre isso com ninguém. Sorriem, trabalham, cumprem suas responsabilidades, mas por dentro estão quebradas. Elas não querem preocupar os outros, não querem parecer fracas, então guardam tudo dentro do coração. Deus conhece esse silêncio. Ele conhece as lágrimas que não foram vistas. Ele conhece as orações feitas em pensamento, no meio da noite, quando ninguém mais está acordado. Talvez você esteja enfrentando problemas na família que parecem não ter fim.
Conversas difíceis, conflitos repetidos, situações que machucam profundamente. Talvez esteja lidando com dificuldades financeiras que trazem medo e insegurança. Ou talvez esteja enfrentando uma luta emocional, um sentimento constante de que nada dá certo. Quando essas coisas se acumulam, o coração começa a questionar, não por falta de fé, mas por excesso de dor. A pessoa começa a se perguntar se fez algo errado, se tomou decisões erradas, se Deus se afastou. Esses pensamentos machucam, eles enfraquecem, eles trazem culpa desnecessária. E muitas vezes a pessoa sofre ainda mais por achar que não deveria estar se sentindo assim. Mas sentir dor não significa ausência de fé. Estar cansado não significa que você deixou de confiar em Deus. Estar ferido não significa que Deus te abandonou. A Bíblia mostra pessoas que confiaram em Deus e mesmo assim passaram por fases difíceis. A fé não impede a luta, mas sustenta durante a luta. Talvez você esteja vivendo um tempo em que se sente parado, enquanto a vida dos outros parece avançar. Você olha ao redor e vê pessoas realizando, conquistando, prosperando, enquanto você sente que está preso no mesmo lugar. Essa comparação machuca e enfraquece a esperança. Mas Deus não trabalha comparando histórias. Ele trabalha cuidando de cada vida de forma única. O tempo de Deus não é o tempo humano. O processo de Deus não é igual para todos. E o fato de você estar passando por uma fase difícil não significa que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente nesse período que Deus está mais próximo, sustentando, protegendo e fortalecendo, mesmo quando você não percebe. Hoje, esta oração também é para reconhecer essa dor, para não fingir que está tudo bem, para admitir que essa fase machuca, cansa e desanima. E mesmo assim, decidir continuar confiando. Porque Deus não ignora um coração sincero, e Ele vê exatamente onde você está agora. Há momentos em que a dor aumenta, porque além de tudo estar difícil, surge a sensação de que Deus está em silêncio. Você ora, fala com Deus, entrega, pede direção, mas não vê resposta. E esse silêncio pesa no coração. Talvez você já tenha se perguntado, será que Deus está me ouvindo? Ou então, será que Ele se afastou de mim? Esses pensamentos não surgem porque falta fé. Surgem porque o coração está cansado. Quando a espera é longa demais, a mente começa a buscar explicações, e nem sempre encontra respostas. Muitas pessoas acham que quem tem fé nunca passa por isso, mas isso não é verdade. A fé não nos impede de sentir dor. Ela nos sustenta enquanto a dor existe. Há momentos em que a fé continua viva, mas está ferida, precisando ser fortalecida. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele não significa rejeição. Ele não significa que Deus deixou de se importar com você. Muitas vezes o silêncio é sinal de que Deus está trabalhando de uma forma que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você vê apenas o problema, Deus vê o caminho completo. Enquanto você vê a porta fechada, Deus vê a porta certa sendo preparada. Enquanto você vê atraso, Deus vê o tempo exato. Isso não diminui a dor que você sente agora. Não diminui o cansaço. Não elimina a frustração. Mas traz uma verdade importante para o coração. Deus não perdeu o controle da sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ora sempre pela mesma coisa e nada muda. Você continua esperando, continua confiando, continua tentando, mas parece que tudo permanece igual. Esse tipo de espera desgasta. Ela mexe com a mente, com as emoções e com a fé. Deus conhece esse desgaste. Ele sabe quanto esforço você tem feito para não desistir. Ele sabe quantas vezes você já pensou em parar de orar, mas mesmo assim continuou. O silêncio de Deus não é o fim da história. Muitas vezes é o meio do processo. É o tempo em que Ele está alinhando coisas que você não vê, cuidando de detalhes que ainda não fazem sentido. Confiar em Deus quando tudo vai bem é mais fácil. Confiar quando tudo parece dar errado exige uma fé mais profunda. Não uma fé baseada em resultados imediatos, mas uma fé baseada na confiança de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa ver a solução agora. Você não precisa entender o caminho agora. Você só precisa continuar confiando. Deus não espera que você chegue diante dele forte o tempo todo. Ele espera sinceridade. Ele espera que você chegue do jeito que está, cansado, confuso, ferido, mas ainda crendo.
Mesmo quando você não sente nada diferente, Deus continua presente. Mesmo quando parece que suas orações não passam do teto, Deus continua ouvindo. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Hoje, esta oração também é para te lembrar disso. Para te lembrar que o silêncio não é ausência, que a demora não é esquecimento, que a espera não é rejeição. Continue confiando, continue caminhando, continue crendo, mesmo que seja com uma fé pequena, cansada, mas sincera. Deus não ignora um coração sincero, e Ele sabe exatamente o que você está vivendo agora. Chega um momento em que a pessoa percebe que já fez tudo o que estava ao seu alcance. Já tentou conversar, já buscou ajuda, já orou, já insistiu, já esperou. Mesmo assim, a situação continua a mesma. E quando esse ponto chega, o coração sente um peso difícil de explicar. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Um lugar em que você olha para o problema e pensa, eu não sei mais o que fazer. E admitir isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você chegou ao seu limite humano. Muitas pessoas confundem limite com fracasso. Acham que se chegaram até aqui é porque falharam. Mas não é assim que Deus vê. Reconhecer o limite não é desistir. É reconhecer que existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com força humana. Enquanto a pessoa acredita que precisa resolver tudo sozinha, ela carrega um peso que não foi feita para carregar. Esse peso se acumula no coração, na mente, nas emoções. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele nunca exigiu que você tivesse todas as respostas. Ele nunca disse que você deveria suportar tudo sozinho. O que Deus espera é confiança. Confiança para reconhecer que você precisa dele. Talvez você tenha sustentado essa situação por muito tempo. Talvez tenha engolido palavras, segurado lágrimas, escondido dores. Talvez tenha continuado caminhando mesmo ferido, porque achou que precisava ser forte para os outros. Deus vê tudo isso. Ele vê o esforço que ninguém vê. Ele vê a dor que ninguém percebe. Ele vê as orações silenciosas feitas quando o coração já não tinha mais forças. Reconhecer o limite é dizer, Senhor, eu cheguei até onde consegui. É admitir que você não tem mais controle, que não sabe mais qual passo dar, que não tem mais respostas prontas. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir de forma mais profunda. Enquanto você tenta controlar tudo, o coração se cansa. Mas quando você reconhece o limite, algo muda. Você para de lutar sozinho. Você para de carregar um peso que não é seu. Você começa a confiar de verdade. Talvez você tenha medo de admitir esse limite porque pensa que Deus vai te julgar. Mas Deus não se assusta com a sua fraqueza. Ele não se afasta quando você admite que não consegue mais. Pelo contrário, ele se aproxima. Há pessoas aqui que estão tentando sustentar situações que já deveriam estar nas mãos de Deus há muito tempo. Problemas familiares que se repetem, lutas financeiras que parecem não ter solução, dores emocionais que se arrastam há anos. Deus conhece cada uma dessas áreas. Ele sabe exatamente onde dói mais. Ele sabe onde você já tentou de tudo e não conseguiu. Hoje, reconhecer o limite é um passo importante. Não para se sentir derrotado, mas para confiar de uma forma diferente. Confiar não apenas quando sobra força, mas quando a força acabou. O limite humano não é o fim da história. Muitas vezes é o começo do agir de Deus. Quando você não pode mais, Deus pode. Quando você não vê saída, Deus cria um caminho. Por isso, não se culpe por estar cansado. Não se condene por se sentir fraco. Não ache que isso te afasta de Deus. Esse reconhecimento pode ser exatamente o ponto onde Ele começa a trabalhar. Permaneça comigo. Na próxima parte, nós vamos falar sobre a decisão de entregar essa causa a Deus, depois de reconhecer que sozinhos não conseguimos. Depois de reconhecer o limite humano, chega um momento decisivo, o momento de escolher e entregar. Entregar não é desistir da vida, não é cruzar os braços, não é perder a fé. Entregar é reconhecer que existe um Deus maior do que o problema que você está enfrentando. Muitas pessoas reconhecem o limite, mas continuam tentando controlar tudo. O coração até admite que não consegue mais, mas a mente insiste em encontrar soluções sozinha. E isso gera ainda mais cansaço. A verdadeira entrega começa quando você decide confiar mais em Deus do que na sua própria força. Talvez você esteja segurando essa situação há tanto tempo que já virou parte da sua rotina. Você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, organiza a vida em função disso. E hoje, Deus te convida a soltar. Soltar não é esquecer o problema. Soltar é colocar o problema no lugar certo. É tirar das suas mãos
e colocar nas mãos de Deus. Quando você entrega, algo começa a mudar dentro de você. O problema pode continuar ali por um tempo, mas o peso começa a sair do coração. A ansiedade diminui, a esperança começa a ser renovada. Entregar a causa a Deus é dizer: Senhor, entra nessa causa. É dizer: eu não vejo saída, mas confio que o Senhor vê. É dizer, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Talvez você tenha medo de entregar porque já se decepcionou antes, já confiou, já esperou, já acreditou e se machucou. Deus conhece esse medo. Ele não ignora a sua história, ele não despreza as suas feridas. Mas confiar em Deus é diferente de confiar em pessoas. Deus não falha, ele não abandona, ele não se esquece. Mesmo quando a resposta não vem do jeito que esperamos, ele continua sendo fiel. A entrega verdadeira não acontece de uma vez só. Muitas vezes ela acontece aos poucos, um pensamento por vez, uma preocupação por vez, uma dor por vez. E Deus respeita esse processo. Hoje, você não precisa entregar tudo perfeitamente. Você precisa apenas começar. Mesmo que seja com uma oração simples, mesmo que seja com poucas palavras, Deus entende o coração. Talvez você esteja dizendo agora: eu quero entregar, mas não sei como. A entrega começa quando você fala com Deus com sinceridade, sem palavras bonitas, sem fórmulas prontas, apenas verdade. Deus não exige que você tenha uma fé grande. Ele honra a fé sincera, mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo cheia de perguntas. Quando você entrega, você não perde o controle da sua vida. Você confia o controle a Deus, e isso traz descanso ao coração. Não um descanso de ausência de problemas, mas um descanso de saber que você não está sozinho. Hoje, essa decisão de entregar é um passo de fé. Não é um ato de desespero, é um ato de confiança. É dizer: Deus, eu confio mais em Ti do que na minha própria capacidade. Coloque agora essa causa diante do Senhor. Coloque esse problema diante de Deus. Creia que Ele está ouvindo. Mesmo sem ver agora, Deus está trabalhando. Permaneça comigo. Na próxima parte, nós vamos entrar diretamente na oração, entregando essa causa nas mãos do Senhor com fé e confiança. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com respeito, humildade e fé. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor sabe exatamente onde dói. Nada do que está no coração dessa pessoa é invisível aos Teus olhos. Pai, hoje nós entregamos essa causa ao Senhor. Entregamos aquilo que já foi tentado, aquilo que já foi chorado, aquilo que já foi colocado diante de Ti tantas vezes. Deus, entra nessa causa. Entra nessa situação que aos olhos humanos parece sem solução. Onde não há saída, cria um caminho. Pai, colocamos diante de Ti os problemas que estão pesando no coração. As lutas dentro da família, as palavras que machucaram, as situações que se repetem e cansam. Visita esse lar, Senhor. Traz direção, traz sabedoria, traz paz. Também entregamos as preocupações financeiras, o medo do amanhã, a insegurança de não saber como resolver, as noites de preocupação e ansiedade. Senhor, Tu és o Deus que provê. Nós confiamos no Teu cuidado. Pai, colocamos diante de Ti as enfermidades, as dores no corpo, os diagnósticos difíceis e as limitações que tiram a força. Nós não exigimos nada, nós não determinamos nada, nós confiamos na Tua vontade e no Teu cuidado. Senhor, há pessoas aqui que se sentem sozinhas, abandonadas, esquecidas. Talvez foram deixadas por alguém que amavam, talvez foram decepcionadas por quem prometeram ficar. Mas o Senhor permanece fiel. Visita essa vida, Pai. Renova a fé desse coração cansado. Sustenta quem está fraco. Fortalece quem está desanimado. Pai, recebe agora essa entrega. Recebe essa causa colocada diante do Teu altar. Recebe essa oração feita com sinceridade. Nós colocamos diante de Ti aquilo que essa pessoa não consegue nem explicar em palavras. A dor guardada, o medo escondido, a luta silenciosa que só o Senhor conhece. Deus, cuida dessa vida. Cuida desse coração, cuida desse caminho. Nós cremos que o Senhor está ouvindo. Cremos que essa oração não é em vão. Mesmo sem ver agora, nós confiamos que o Senhor está trabalhando. Pai, tira do coração dessa pessoa o peso que não é dela. Ajuda-a a confiar, ajuda-a a esperar, ajuda-a a descansar no Teu cuidado.
Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha. Que ela sinta a confiança sendo renovada. Que ela sinta a fé sendo fortalecida. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, crendo que o Senhor cuida, crendo que o Senhor age, crendo que o Senhor permanece no controle. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, continuamos nesta oração confiando que o Senhor está atento a cada palavra, a cada pensamento e a cada lágrima que não foi vista por ninguém. Pai, há causas aqui que parecem paradas há muito tempo. Situações que não avançam, problemas que se repetem, portas que continuam fechadas. E mesmo assim, nós escolhemos confiar no Senhor. Nós colocamos diante de Ti aquilo que tem tirado o sono dessa pessoa, aquilo que ocupa a mente durante o dia, aquilo que pesa no coração quando o silêncio chega. Senhor, visita essa vida agora. Visita esse lar. Visita essa família. Toca onde ninguém mais consegue tocar. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que se sentem abandonadas até por Ti. Elas não falam isso em voz alta, mas o coração sente. O silêncio parece longo demais. A espera parece pesada demais. Mas hoje nós declaramos com fé: Deus não abandona um coração sincero. Deus não ignora um clamor verdadeiro. Deus não se afasta de quem confia nele. Pai, entra nessa causa que parece impossível. Entra nessa situação que ninguém mais sabe como resolver. Onde não há saída aos olhos humanos, cria um caminho segundo a Tua vontade. Nós não exigimos respostas imediatas. Nós não determinamos prazos. Nós apenas confiamos no Teu cuidado e no Teu tempo. Senhor, renova a fé dessa pessoa. A fé que foi enfraquecida pelas lutas. A fé que foi machucada pelas decepções. A fé que foi testada pela espera. Que o coração dessa pessoa seja fortalecido agora. Que ela sinta confiança para continuar. Que ela sinta paz para seguir em frente, mesmo sem ver ainda a solução. Pai, guarda os pensamentos dessa pessoa. Livra-a do desânimo. Livra-a da culpa. Livra-a da ideia de que está sozinha ou esquecida. Que ela se lembre todos os dias que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não é possível perceber. Nós colocamos diante de Ti cada detalhe dessa causa. Aquilo que foi dito, aquilo que ficou em silêncio, aquilo que ainda vai acontecer. Pai, assume o controle dessa situação. Assume o controle desse caminho. Assume o controle desse futuro. Que essa pessoa consiga descansar o coração em Ti, não por ausência de problemas, mas por confiança no Deus que cuida. Nós cremos que essa oração chegou até o Senhor. Cremos que o Senhor ouviu. Cremos que o Senhor age com fidelidade. Mesmo sem ver agora, nós confiamos. Mesmo sem entender tudo, nós cremos. Mesmo com o coração cansado, nós escolhemos confiar. Recebe, Senhor, essa entrega feita com sinceridade. Recebe essa causa colocada em Tuas mãos e sustenta essa vida nos próximos dias. Em nome de Jesus. Amém. Depois da oração, começa um tempo muito importante, o tempo de permanecer na fé. Muitas pessoas oram com sinceridade, entregam a causa a Deus, mas logo depois voltam a carregar o mesmo peso no coração. A mente retoma as preocupações, o medo reaparece, a dúvida tenta ocupar espaço. Permanecer na fé não significa que o problema desaparece imediatamente. Significa que mesmo com o problema presente, você escolhe confiar que Deus ouviu a oração. É uma decisão diária. Às vezes, uma decisão feita várias vezes ao dia. Talvez você termine esta oração e minutos depois o pensamento volte. E se nada mudar? Esse pensamento é comum. Ele não significa que sua oração foi fraca. Ele apenas mostra que a fé precisa ser protegida. Deus ouviu quando você entregou essa causa. Ele não se distrai. Ele não se esquece. Ele não ignora um coração sincero. Permanecer na fé é lembrar disso quando o coração tenta enfraquecer. É repetir para si mesmo: eu entreguei isso a Deus. É dizer em silêncio: mesmo sem ver agora, Deus está trabalhando. Haverá momentos em que você não sentirá nada diferente. O problema continuará ali. As circunstâncias não terão mudado. Mas a fé não se baseia no que se sente. Ela se baseia em quem Deus é. Não volte a carregar o peso que você colocou nas mãos do Senhor.
Toda vez que a preocupação tentar dominar seus pensamentos, escolha novamente entregar. Não é falta de fé repetir essa entrega, é perseverança. Talvez você tenha orado por algo que parece impossível, algo que já dura tempo demais, algo que você não sabe explicar. Deus conhece o tamanho dessa luta. Ele conhece o cansaço que ela causa. Hoje o convite é simples. Continue confiando. Não desista porque a resposta não veio ainda. Não se afaste porque o caminho parece difícil. A fé amadurece na espera. Ela se fortalece quando você decide confiar mesmo sem sinais claros. É nesse processo que Deus trabalha no coração, prepara o caminho e sustenta a vida. Você não precisa vigiar cada detalhe do problema. Você precisa vigiar o seu coração. Proteja a sua fé. Alimente sua confiança em Deus. Lembre-se da oração que você fez. Quando o medo surgir, diga, eu entreguei isso a Deus. Quando a dúvida aparecer, diga, Deus está cuidando. Quando o desânimo tentar se aproximar, diga, essa oração não é em vão. Permanecer na fé também é aprender a caminhar um dia de cada vez. Não tente resolver tudo hoje. Não antecipe dores que ainda não chegaram. Confie que Deus estará com você em cada passo. Mesmo sem ver a resposta agora, continue acreditando que Deus está trabalhando. Ele age no tempo certo. Ele cuida do que você não consegue controlar. Hoje, escolha permanecer. Escolha confiar. Escolha continuar crendo. Porque quando você permanece na fé, mesmo em meio à luta, você não caminha sozinho. Deus permanece com você. Caminhar confiando, mesmo sem ver, é um dos maiores desafios da fé. Porque o coração humano gosta de sinais, de respostas rápidas, de garantias visíveis. Mas a caminhada com Deus nem sempre acontece dessa forma. Muitas vezes ela exige confiança antes da evidência. Talvez você esteja em um momento em que nada ao seu redor indique mudança. As circunstâncias continuam as mesmas, as dificuldades permanecem, e isso faz surgir a pergunta: será que essa oração fez diferença? A fé responde antes que o medo domine. Fez diferença sim, mesmo que você ainda não veja. Deus não trabalha apenas no que é visível. Ele age no que está oculto. Enquanto você caminha, Deus prepara. Enquanto você espera, Deus alinha. Enquanto você confia, Deus cuida. Caminhar confiando não é negar a realidade. É escolher não permitir que a realidade roube a sua esperança. Você vê o problema, reconhece a dificuldade, mas decide continuar crendo que Deus está acima de tudo isso. Há dias em que essa caminhada será mais leve, em outros será mais pesada. Haverá dias em que você sentirá força, em outros sentirá cansaço. E tudo isso faz parte do processo. Deus não exige perfeição, Ele honra perseverança. Talvez você esteja dando passos pequenos, passos inseguros, passos lentos, mas passos dados com fé. E cada passo conta. Deus não despreza o avanço que parece pequeno aos olhos humanos. Quando você caminha confiando mesmo sem ver, você está dizendo a Deus: eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Essa confiança fortalece o coração e sustenta a alma nos dias difíceis. Não deixe que a ausência de respostas imediatas te faça parar. Não permita que a espera te afaste de Deus. Continue caminhando, continue confiando, continue entregando. Há coisas que Deus resolve de forma rápida, outras Ele resolve no processo. E mesmo quando o processo é longo, Ele não deixa você sozinho em nenhum momento. Caminhar confiando também é aprender a descansar o coração, mesmo quando a mente tenta se agitar. É lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Se hoje você não vê saída, continue caminhando. Se hoje você não entende, continue confiando. Se hoje o coração está cansado, continue crendo. Deus não exige que você veja o fim do caminho. Ele pede apenas que confie no próximo passo. Um dia de cada vez, uma entrega de cada vez. Enquanto você caminha, Deus fortalece. Enquanto você confia, Deus sustenta. Enquanto você espera, Deus trabalha. Essa caminhada de fé não é em vão. Ela está formando algo dentro de você. Está fortalecendo sua confiança em Deus. Está preparando você para aquilo que Ele ainda vai fazer. Continue caminhando. Continue confiando.
Mesmo sem ver, Deus está trabalhando. Há algo que acontece quando a pessoa decide confiar em Deus, mesmo em meio à luta. A esperança começa a ser renovada. Não porque o problema desapareceu, mas porque o coração passa a enxergar a situação de outra forma. A dor continua existindo, mas ela já não governa tudo. A esperança que Deus renova não é uma expectativa vazia. Ela não se baseia em palavras humanas nem em garantias imediatas. Ela se baseia na confiança de que Deus está presente, cuidando e conduzindo, mesmo quando o caminho parece difícil. Talvez você tenha começado este vídeo se sentindo sem forças, desanimado, com o coração pesado. E isso é compreensível. A caminhada cansa, a espera desgasta. Mas a esperança em Deus não se esgota como as forças humanas. Quando você escolhe confiar, algo começa a mudar dentro de você. O medo perde força, a angústia diminui. A fé, mesmo pequena, começa a crescer novamente. Esperança não é negar a dor. Esperança é não permitir que a dor seja a palavra final. Deus não prometeu que não haveria lutas, mas prometeu estar presente em cada uma delas. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele renova. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece frágil. Planos, relacionamentos, sonhos. Mas Deus é especialista em restaurar aquilo que parece quebrado. Ele age com cuidado, no tempo certo, respeitando cada processo. Hoje, permita que essa esperança seja renovada, não por força própria, mas pela confiança em Deus. Confiança de que Ele vê o que você está vivendo. Confiança de que Ele conhece o seu coração. Confiança de que Ele não te abandonou. Há pessoas que perderam a esperança depois de muitas tentativas frustradas. Oraram, esperaram, confiaram e se machucaram. Deus conhece essa dor. Ele não despreza um coração ferido. Ele se aproxima para curar, fortalecer e sustentar. Renovar a esperança é decidir continuar, mesmo cansado. É decidir acreditar, mesmo sem sinais claros. É decidir confiar, mesmo com medo. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Você precisa apenas manter o coração voltado para Deus. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Deus trabalha no tempo certo. Ele não se atrasa. Ele não se adianta. Ele age com perfeição. Mesmo quando você não entende, Ele continua cuidando. Que hoje a esperança volte a ocupar espaço no seu coração. Que a fé seja fortalecida. Que a confiança em Deus seja renovada. Lembre-se, Deus não ignora um coração sincero. Ele honra a fé de quem confia, mesmo em meio à luta. Ele sustenta quem decide permanecer. Continue confiando. Continue esperando. Continue crendo. Porque aquele que confia em Deus não caminha sozinho. Deus permanece com você. Chegando a este momento, é importante reforçar algo essencial. Você não está sozinho. Mesmo que a caminhada esteja difícil, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, a presença de Deus continua com você. Ele não se afastou. Ele não se distraiu. Ele não abandonou a sua vida. Muitas vezes a pessoa confunde silêncio com ausência, mas Deus trabalha também no silêncio. Ele age quando não percebemos. Ele cuida, mesmo quando não sentimos nada diferente. A fé aprende a confiar mesmo nesses momentos. Talvez você tenha passado por situações em que esperava uma resposta rápida e ela não veio. Isso machuca, isso gera dúvidas. Mas a ausência de resposta imediata não significa rejeição. Deus continua ouvindo. Ele continua atento. A presença de Deus não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Ela não depende do dia estar bom. Ela não depende de tudo estar resolvido. Deus permanece presente em todas as fases. Quando você acorda sem saber como será o dia, Deus já está lá. Quando você se deita com o coração cheio de perguntas, Deus continua lá. Quando você não encontra palavras para orar, Deus entende o seu silêncio. Hoje, receba essa verdade no seu coração. Deus caminha com você. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele guarda. Mesmo que você não consiga explicar tudo o que sente, Deus compreende. Mesmo que o coração esteja confuso, Deus não se confunde.
Mesmo que você esteja cansado, Deus não se cansa. Há momentos em que a fé parece pequena, e tudo bem. Deus não despreza a fé que luta para permanecer. Ele honra o coração sincero que escolhe confiar, mesmo com medo. Se hoje você se sente fraco, lembre-se, Deus é forte. Se hoje você se sente inseguro, lembre-se, Deus é fiel. Se hoje você não vê saída, lembre-se, Deus cria caminhos. Não deixe que a dificuldade do momento defina o que Deus pode fazer na sua vida. O tempo da luta não determina o fim da história. Deus ainda está escrevendo essa história com você. Continue colocando sua confiança nele. Continue entregando suas preocupações. Continue caminhando, mesmo que os passos sejam lentos. A presença de Deus traz segurança ao coração. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem confiou. E essa confiança sustenta. Que você termine este momento com o coração mais firme. Não necessariamente com todas as respostas, mas com a certeza de que Deus está com você. Ele vê, Ele ouve, Ele cuida. Permaneça nessa confiança, permaneça nessa fé, permaneça acreditando, porque Deus permanece com você. Chegando ao final deste momento de oração e reflexão, eu quero que você guarde uma coisa no coração. Nada do que foi feito aqui foi em vão. Cada palavra, cada entrega, cada pensamento sincero chegou diante de Deus. Ele ouviu, Ele viu, Ele conhece. Talvez você ainda não tenha uma resposta clara. Talvez a situação continue a mesma por enquanto, mas algo importante já aconteceu. Você escolheu confiar. Você escolheu colocar essa causa nas mãos de Deus. E isso muda tudo por dentro. A fé não termina quando o vídeo acaba. Ela continua na sua caminhada diária. Continua quando você acorda. Continua quando surgem pensamentos difíceis. Continua quando o medo tenta voltar. Nesses momentos, lembre-se, você já entregou essa causa a Deus. Não volte a carregar sozinho aquilo que você colocou diante do Senhor. Sempre que a preocupação tentar dominar o seu coração, entregue novamente, quantas vezes for necessário. Deus não se cansa de ouvir um coração sincero. Se hoje você está de pé, mesmo cansado, é porque Deus te sustentou. Se hoje você ainda acredita, mesmo com dúvidas, é porque Deus tem cuidado de você. Há uma força que não vem de você, mas que te mantém caminhando. Essa força vem de Deus. Que ao terminar este vídeo, você siga com o coração mais confiante. Não confiante em circunstâncias, não confiante em pessoas, mas confiante em Deus. Ele permanece fiel, Ele permanece presente, Ele permanece cuidando. Talvez os próximos dias ainda tragam desafios, mas agora você não caminha sem direção. Você caminha com fé, caminha confiando que Deus está à frente, abrindo caminhos onde você não consegue ver. Nunca se esqueça, Deus não ignora um coração sincero. Ele honra quem confia, Ele sustenta quem permanece. Antes de encerrar, eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida. Que Deus fortaleça o seu coração, que Ele renove a sua fé, que Ele te dê sabedoria para cada decisão, que Ele traga direção nos momentos de dúvida, que você sinta, nos próximos dias, a confiança sendo renovada, não necessariamente porque tudo se resolveu, mas porque você sabe em quem confiou. Se esta oração falou com você, permaneça firme, volte a este momento sempre que precisar e continue colocando suas causas diante de Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor conduza cada passo do seu caminho. Em nome de Jesus. Amém.